CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E agora nós continuamos falando de indústria. Esse é o mês da indústria. Nós preparamos reportagens, entrevistas especiais para mostrar à população esse crescimento da indústria, mesmo durante a pandemia, né? Temos números positivos. É claro que alguns setores também precisam buscar uma recuperação, como é o do turismo, mas está havendo geração de empregos, né? A gente tem aí a vinda de uma super fábrica para Mato Grosso do Sul, que está sendo comemorada muito pelo setor industrial. E agora nós vamos falar das usinas de etanol e álcool, que são responsáveis por gerar 30 mil empregos no estado. Atualmente, Mato Grosso do Sul tem 18 usinas em operação e está presente em 39 municípios, principalmente no sul do estado. Essas usinas que estão presentes, né, em 39 municípios. As usinas geram, além de açúcar e etanol, energia que daria para abastecer várias cidades. Para falar com a gente sobre este potencial e a força da indústria da cana, está aqui ao vivo, está por vídeo, por telefone, ao vivo com a gente, o presidente da Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul, Roberto Holanda Filho. Bom dia. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Mato Grosso do Sul já chegou a ter 22 usinas, o que provocou o fechamento de muitas delas no ano passado. A pandemia afetou de que maneira o setor? A redução do número de usinas, é importante dizer que ela não correspondeu a uma redução de safra. Houve perto de 2013, uma grande crise no setor sucroenergético. Não foi só no Mato Grosso do Sul, foi no Brasil todo. Aí mais de 60 unidades fecharam no Brasil todo. Houve uma política equivocada de controle de preços na época. Isso foi péssimo para a Petrobras também, e foi muito ruim para o Brasil de uma maneira geral, e nosso setor sofreu muito. E evidentemente que isso se refletiu, infelizmente, no fechamento de algumas unidades, e aí o setor tem feito um esforço aí para conseguir manter o volume de cana moído e quem sabe, num momento melhor, a gente retomar aí a atividade em algumas unidades, posto que o Brasil hoje tem um programa de incentivo ao consumo e à produção de biocombustíveis. E mesmo diante dessa dificuldade, houve geração de empregos, né? De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, compilados pela Biosul, o setor sucroenergético é responsável pela geração de 30 mil empregos diretos e terceirizados. É isso mesmo? É verdade, as estatísticas de emprego são muito positivas para o nosso setor. Temos aí a segunda maior massa salarial do Estado, a gente consegue, inclusive, veja, são 30 mil diretos e os economistas entendem que aí de 2 a 3 indiretos para cada emprego direto gerado, ou seja, existe um impacto também indireto muito grande. Então, médias salariais bastante positivas, né? E é uma estatística que nos alegra muito, que a gente consegue aí traduzir o nosso resultado em desenvolvimento para o Estado também. Presidente, Ingrid Rocha agora falando, o senhor citou aí essa média salarial, eu gostaria de saber quanto que o setor movimenta em salários. Ingrid, os dados são compilados pelo radar industrial, cerca de 760 milhões anuais são transferidos para a força de trabalho do setor. Então, uma massa salarial muito importante. Certo. E o que se produz mais hoje nas usinas? Etanol ou açúcar? Eu já adianto que eu ouvi, né, a sua entrevista aqui também para a Giovana Dalzacker e para o Éder Campos, falando que chamou muita atenção essa questão, né, da produção, vinha muito em torno do etanol e aí agora está em torno do açúcar, cresceu bastante. Na verdade, o perfil das usinas do nosso estado, ele é muito mais voltado para o etanol, sempre foi. O que aconteceu nos 2 últimos anos, nos 3,
considerando essa safra que fechou agora, nós produzimos 71% da cana foi destinada para a produção de etanol. Acontece que nos anos anteriores esse volume tinha sido maior ainda para etanol, ou seja, o que houve agora foi uma recuperação do mix de cana para o açúcar, para o fator normal do estado. A gente normalmente tem 70% para etanol e 30% para açúcar, esse é o padrão normal do estado, só que a gente estava produzindo muito mais etanol no passado recente. Isso é um efeito da pandemia. No começo de março, que é o começo da safra passada, ninguém sabia o que ia acontecer em termos de consumo. Houve restrição muito grande ao consumo, houve também uma diminuição no consumo de etanol, porque vocês vão lembrar que o petróleo chegou a ter cotação negativa no mercado. Então as usinas chegaram a ter, nós chegamos a ter receio de que os tanques enchessem e as usinas teriam que ficar paradas, parar a sua safra por conta disso. Então houve essa tensão que as unidades que podiam fazer açúcar fizeram, mas o que a gente viu, felizmente, foi que a redução de consumo não foi significativa a ponto de demandar uma parada das fábricas. E importante fazer uma lembrança que na nossa produção nós também produzimos bioeletricidade. As usinas geram a eletricidade que consomem, muitas delas conseguem exportar o excedente, e hoje o setor sucroenergético exporta bioeletricidade no nível importante. A gente exporta mais eletricidade do que o consumo total da residencial do estado. Então é um volume expressivo. Presidente, a cana-de-açúcar na história do Brasil, ela tem bastante representatividade, bastante força na economia. Quando a gente pega o período do Brasil colonial, por exemplo, que via mais para a parte do açúcar mesmo, eu gostaria de saber atualmente qual é o impacto do açúcar na economia aqui do Brasil. O Brasil é o principal player nesse mercado mundial de açúcar. A gente consegue abastecer aí vários países do mundo, mas o Brasil se destaca nessa produção de açúcar, é um player sem dúvida o mais importante, abastecendo o nosso país, e aí 2/3 da produção vão para outros países. O Brasil cumpre essa função dessa açúcar. A gente produz energia, né? Energia elétrica, o etanol que é energia para os carros, e açúcar que é energia para a gente, açúcar para a vida. E a gente tem... O Brasil desempenha esse papel muito importante de ser o celeiro do mundo. A gente fala não só com açúcar, evidentemente, com outros produtos, mas eu acho que é uma função importante aí do nosso país fornecer alimento para o mundo. E qual a porcentagem de Mato Grosso do Sul nessa questão agora do Brasil em relação à produção da cana-de-açúcar, a produção do açúcar, do etanol e de outros produtos? O quarto maior produtor de cana do Brasil, o quarto maior estado produtor de cana do Brasil. Somos o quinto maior em açúcar e o quinto maior em etanol também. Em termos de entrega de energia, somos o terceiro, e nós somos, parece estranho a gente ser quarto em cana e quinto em etanol, mas é porque o etanol de milho vem crescendo muito em outros estados, sobretudo no Centro-Oeste. A gente espera que isso aconteça também no Mato Grosso do Sul, com novas unidades a partir que produzam etanol também a partir do milho. Então essa é uma realidade nova para o nosso setor, essa nova maneira de produzir etanol. Quer seja em usinas de cana, que também usam milho, são as usinas flex, ou quer seja em unidades dedicadas que produzam exclusivamente o milho. Nosso estado, como é um grande produtor de milho também, deve ter esse tipo de produção em breve. A gente torce muito para que isso aconteça. Lembrando que nós estamos conversando com o presidente da Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul, Roberto Holanda Filho. E eu continuo perguntando para o senhor quais são os desafios, né? Nós ainda vamos falar aqui de questão tributária, em entrevistas ao vivo, nós vamos falar de incentivos, nós vamos falar de capacitação para vocês do setor.
Qual é o principal desafio nesse momento? Olha, são muitos. Acho que a gente conseguiu, você falou uma coisa muito importante, foi a capacitação, né? O setor mudou de paradigma, hoje o nosso setor é totalmente mecanizado, a colheita de cana é sempre colheita crua, cana crua, não se queima mais cana, então houve um momento que a gente precisou muito isso de capacitação de gente, e aí contamos também, muito importante, o apoio da Federação das Indústrias, e nessa capacitação dos nossos funcionários. A Federação da Agricultura também teve um ponto nisso. Mas hoje a gente tem um desafio de olhar para frente. O Brasil desenhou um programa muito importante de etanol chamado RenovaBio. Esse programa consolida o Brasil como uma potência verde mundial. Esse é um desafio que o Brasil está dando lição para o mundo. O Brasil é uma potência verde. Nós temos o maior programa de substituição de energia fóssil por energia renovável, o programa de etanol no mundo, e o Brasil tem uma posição ambiciosa. Nesse sentido, a gente também, o governo agora fez um programa chamado Combustível do Futuro, para essa transição de matriz energética para uma matriz ainda mais verde, ter cada vez mais a participação do etanol e dos biocombustíveis de uma maneira geral, num cenário envolvendo também a geração de tecnologia. A eletrificação dos carros está vindo aí, o etanol certamente tem um papel muito importante na eletrificação do veículo quando ela vier, e até lá nós também temos um papel importante, porque você não vira os carros para elétrico do dia para a noite, né? Enquanto isso o consumidor que usa o carro flex no Brasil hoje com etanol, ele emite menos do que um carro elétrico puro na Europa, porque a energia lá é suja, né? Energia de carvão, de óleo, na maioria das vezes. Então, com o Brasil, nós já estamos dando um passo muito importante nessa questão de energética, e tem que existir uma ambição para que a gente consiga ser ainda mais depender cada vez menos do petróleo. Então, o senhor está falando de consumidores, né, do etanol, desse abastecimento aí dos elétricos. Nesse momento, o que se questiona muito também é por que nós ainda temos um etanol com um preço elevado se as usinas estão tão perto das cidades de Mato Grosso do Sul. Os consumidores costumam questionar muito isso, né? Bom, existe uma questão tributária. Lembrando que no ano passado o governo estadual reduziu o ICMS sobre o etanol, aumentou da gasolina, ou seja, deu uma clara visão de prioridade para o combustível verde produzido no estado. Mas existe toda uma questão tributária. Como você fala dessa coisa das usinas estarem perto, e existia uma ideia de que o etanol de Mato Grosso do Sul tinha que sair do estado para voltar. Não é assim. O que acontece é que a lei brasileira determina que o etanol tem que passar por uma distribuidora de combustíveis. Elas sim fazem esse processo de encaminhar o etanol para os postos revendedores. Existe um projeto de lei, existe uma intenção do governo de fazer com que as usinas possam vender direto para os postos revendedores. Isso foi um assunto muito polêmico nos últimos 2 anos. Mas tem que ver o seguinte: a atividade de distribuição não deixa de existir, né? Mesmo que a usina o faça de forma direta, ela não deixará de existir. Hoje você tem um elo no mercado que faz isso. Na hora que a usina puder fazer direto, você pode até, numa cidade muito perto de uma usina, você conseguir uma redução de preço. Mas está se fazendo eu vi análises muito apressadas com relação a essa perspectiva de redução de preço, e pode causar frustração no consumidor, porque de todo jeito a distribuição continuará existindo. É como alguém de pecuária fosse vender o boi direto para o açougue. Continuaria tendo que abater, continuaria tendo que fazer o tratamento, separar a carne e tudo. Então a atividade é a mesma. O etanol ainda assim terá que ser transportado,
Os veículos que entregam etanol nos postos são diferentes dos que tiram da usina, são caminhões menores, são caminhões compartimentalizados. A usina teria que montar toda a estrutura de vendas. Então, talvez a gente não veja, num cenário de venda direta, essa redução de preço tão expressiva que já se ouviu falar em reduzir 20%. Eu pessoalmente acho que isso a gente tem que olhar com mais cuidado. E dizendo é o caminho, né? A cadeia. É melhor para a gente, né? A gente quer sim que o etanol seja cada vez mais competitivo. É a questão de agregar valor também, né? A gente vai entrar nesse assunto aqui durante essa discussão toda que está envolvendo as indústrias. Mais uma pergunta, Ingrid? Presidente, eu gostaria de saber qual a previsão de safra. Tá bom. Nós produzimos esse ano 48 milhões e 800 mil toneladas de cana foram processadas pelas unidades do nosso estado. A gente entende que essa safra deve continuar muito parecida. Essa disponibilidade de cana de cerca de 50 milhões de toneladas é o que a gente entende que tem no campo. E é um número que a gente continua tendo esse número já há alguns anos. A gente sempre fica muito perto desse volume de 50 milhões de toneladas de cana. O que acontece agora é que nós vamos ver como é que se comporta o tempo, né? Teve esse veranico agora, estava muito seco. Isso pode atrapalhar um pouco a cana, mas as usinas conseguem avançar a safra com alguma velocidade. Então, eu digo o seguinte: a gente tem sim cerca de 50 milhões de toneladas de cana, é quase a mesma coisa do que a gente moeu esse ano, a gente chegou perto de 49, agora está com São Pedro. Vamos ver como é que vai ser clima, como é que vai ser chuva, como é que vai ser, se vai dar tempo de colher essa cana toda. Esse é um fator, claro, que é muito importante, não só para o nosso negócio, mas para o agro como um todo. Então, vamos ver se a gente consegue tirar essa cana e processar essa cana, senão a gente fica perto disso. Acho que a safra continua igual. A gente vem falando dessa expectativa também dos produtores de milho, né? Esperando chuva por aí, e a gente está com um tempo muito seco. Então vamos torcer, como o senhor disse, para São Pedro. E eu agradeço a sua participação aqui. Nós conversamos com o presidente da Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul, Roberto Holanda Filho. Mais uma vez, obrigado e bom dia para o senhor. Eu que agradeço, bom dia para vocês e bom trabalho. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.